Problema 8.128. Determine a força P necessária para superar a resistência ao rolamento e suportar o cilindro de 50 kg se ele rolar para baixo, no plano inclinado, com velocidade constante. O coeficiente de resistência ao rolamento A é 15 mm. Então, os dados do problema, eu vou tirar aqui, então a massa do cilindro é 50 kg, o ângulo θ ali é 30 graus, o raio do cilindro 300 mm, o coeficiente de resistência ao rolamento é 15 mm, e multiplicando ali, então a força-peso, né? Força-peso é a massa vezes a gravidade, a gente chega que a força-peso ela é 490,5 newtons. Então é isso que a gente chega ali com o cálculo para a força-peso. E aí, eu já montei aqui o início do diagrama de corpo livre. Vou deixar na perpendicular aqui, fazer um sistema auxiliar e eixo aqui então, que vai ficar então o x' e o y', né? Fica aquele sistema auxiliar ali. E quais são as forças que tem aí? Aí, nesse problema, a gente tem duas forças. Tem a força-peso agindo na vertical aqui, a força-peso. E essa força-peso, ela vai estar inclinada com o eixo horizontal, com o vertical linha, também em 30 graus. E a força P, que está puxando o cilindro para cima. Essa força P vai puxar o cilindro para cima e essa aqui está inclinada com o eixo horizontal linha também em 30 graus. Bom, aí o que falta ali ainda? Falta a normal. Como a tendência dele com a força P é segurar ele para cima, a normal vai estar para a direita. Então eu vou colocar aqui a força normal inclinadinha para a direita, a resultante da normal, né? Da resistência ao rolamento, e a distância que ela fica é o próprio coeficiente de resistência ao rolamento, que é o A. Naquele caso ali, 15 mm, né? E eu vou dizer que esse ponto aqui, ó, esse ponto onde age a normal, eu vou chamar isso aqui de ponto A, tá? Então essa era a primeira parte, que é montar o diagrama de corpo livre. A segunda parte, a gente vai para as equações de equilíbrio. Então, nesse caso aqui, eu vou fazer o somatório de momento direto para achar a força em torno do ponto A. Tá? Fazer direto em torno do ponto A. Então, vai ficar ali. O somatório de momentos em torno de A é igual a zero. Então, com isso, eu anulo a força normal. Não preciso usar ela, não preciso saber esse valor, porque eu já sei quanto que vale. Na verdade, eu quero descobrir quanto que vale o P e já sei quanto que vale a força-peso, né? E aí vai ficar, então, a componente, as distâncias que a gente sabe aqui são as componentes, né? As componentes da força-peso, tanto em Y quanto em X. Então, vai ficar o seguinte, as componentes da força-peso em torno de A componente X, então vai ficar força-peso vezes seno de 30 graus, vezes a distância, que nesse caso aqui, essa distância é 300 também, né? Vezes 300 milímetros, mais porque a outra componente também é positiva, a componente Y também é positiva, então vai ficar a componente da força-peso vezes o cosseno de 30 graus, vezes a distância, que é o A, que seria os 15 milímetros. Eu vou botar o A por enquanto. Aí, a força P, ela já vai para o outro lado, ela vai ficar negativa, né? Então, vai ficar menos a componente em X, P vezes cosseno de 30 graus, vezes a distância, que é 300 milímetros. Vou fazer na outra linha aqui embaixo, continuar aqui, também menos, também vai fazer o sentido horário, né? Então vai ficar P vezes seno
de 30 graus vezes a distância A. E isso é igual a zero. Agora eu tenho que separar as variáveis aqui, ó. Como é que vai ficar? Vai ficar, então, que a força-peso vezes seno de 30 graus vezes 300 milímetros mais a força-peso vezes cosseno de 30 graus vezes A é igual a força P, cosseno de 30 graus vezes 300 milímetros mais a força P vezes seno de 30 graus vezes A. Tem 2W e 2P, ó, 2 em cada lado ali, então dá para botar em evidência. O W, força-peso, que multiplica seno de 30 graus vezes 300 milímetros mais cosseno de 30 graus vezes A. Ficou esquisito aqui. Igual a P, em evidência, cosseno de 30 graus, 300 milímetros, mais seno de 30 graus vezes A, fecha a evidência ali. Aí dá para isolar o P. Então vai ficar, deixa eu trocar aqui, vai ficar então que a força P é igual a força peso, que multiplica seno de 30 graus vezes 300 milímetros, mais cosseno de 30 graus vezes A. Tudo isso divide por cosseno de 30 graus vezes 300 milímetros mais seno de 30 graus vezes A. Aí segue, né? Segue aqui. Então eu vou substituir os valores aqui. Vai ficar o seguinte. Então a força P, ela é igual à força peso que a gente pegou antes. A gente calculou ela antes aqui, 490,5. Então é 490,5 newtons, que multiplica tudo aqueles caras lá. Então, seno de 30 graus vezes 300 milímetros mais cosseno de 30 graus vezes 15 milímetros dividido por cosseno de 30 graus vezes 300 milímetros mais seno de 30 graus vezes 15 milímetros. Aí fazendo o cálculo disso aqui, a gente chega na força P, que se eu calculei certo aqui, vai dar 299,08 newtons, e esta é a resposta final do nosso problema. Beleza? Essa é, então, a resposta do exercício 828, resolução dele, e a força final, então, para segurar ali, 299,08 newtons. Isso aí, beleza? Até mais, valeu!